Olá, alunos, como vão vocês? Tudo bem? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre mais um gênero de texto, de acordo com as nomenclaturas e o que já foi estudado didaticamente até agora. Esse gênero de hoje se encaixa na esfera jornalística, tá bom? Então, venham comigo aprender um pouco mais. Peças publicitárias. Esse é o gênero que nós vamos ver hoje. Tenho 4 perguntas para vocês que no decorrer da nossa aula vamos tentar respondê-las, tá bom? Primeira, você sabe o que são peças publicitárias? Segundo, sabe onde podemos encontrá-las? Que tal aprender? Vamos conferir juntos? Então venham comigo. Entendendo um pouco mais sobre esse gênero textual. A publicidade faz parte da vida de todo mundo, nós já sabemos. Afinal, onde quer que possamos estar, provavelmente há uma chance muito grande de encontrarmos algum anúncio, publicitário, nos esbarrar por aí. E em meio a essa área, podemos dizer que é possível vincular publicidade de várias formas para chamar a atenção do público e conseguir com que esse interesse pelo produto ou pelo serviço aconteça no público consumidor que somos nós. E uma dessas formas de fazer a publicidade acontecer, chamar a atenção do público, é através da utilização e criação e veiculação das peças publicitárias, que é o gênero que nós vamos entender hoje um pouco mais. Mas você já sabe do que se trata a peça publicitária? Então, nesta aula de hoje, vou explicar um pouco mais a vocês, em detalhes, o que se refere a esse gênero de textos, da esfera jornalística, como eu disse, e como ele nos cerca todos os dias. Confira comigo. A peça publicitária, alunos, é uma ferramenta muito importante no meio publicitário. E ela pode ser trabalhada isoladamente, tá? O que se torna uma certa vantagem em relação a uma propaganda publicitária, o anúncio como um todo. Porque não é necessário que seja criada uma campanha do produto, ou seja, algo mais amplo para que seja entendido o propósito do produto, do serviço que está sendo veiculado ou que está querendo ser vendido. E para você entender ainda mais sobre o que estou falando, vou explicar o que significa cada um dos exemplos das peças publicitárias mais, assim, corriqueiras que nós nos deparamos no dia a dia, tá? Essa, por exemplo, que ilustra esse slide, ela é uma delas, tá? Que nós vamos ver como se chama já já. O veículo, de condução coletiva, que nós conhecemos muito bem nos centros urbanos, que é o ônibus, sempre, hoje em dia, principalmente, vem preso em suas traseiras, nos para-brisas traseiros, o que nós conhecemos como propaganda publicitária, anúncio publicitário, neste caso, peça publicitária. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes do ônibus, existe um outro que é muito mais comum e que nos chama claramente a atenção quando estamos andando, sendo pedestres, transeuntes pela rua, dentro dos nossos carros, veículos particulares, ônibus coletivos, entre outros meios de transportes, que é o outdoor. Uma nomenclatura vinda do idioma do inglês, que está entre os mais conhecidos dessas peças publicitárias e que provavelmente, tenho certeza, você deve conhecer e apreciar muitos que chamam a nossa atenção por aí. Ele está geralmente localizado nas estradas e, na verdade, são grandes cartazes que têm estruturado sua base em ferro, madeira e que empresas alugam ou compram o espaço
né, para que possam fazer suas propagandas pelos meios urbanos, estradas, rodovias estaduais e federais e por aí afora. Essa é uma das maneiras mais utilizadas pelos publicitários há anos, tá? Porque realmente funciona e a resposta é rápida vinda dos consumidores. Ao ver essa propaganda estampada em um outdoor, as chances de comprar o serviço ou produto aumenta e muito, não é verdade? Porque chama a nossa atenção demais. Eis aqui alguns exemplos. Numa calçada, numa esquina, né? Aquelas sobre esses pórticos assim estruturados de ferro que é mais moderno. E a mais moderna agora, em virtude da tecnologia, que são as de LED, que nós podemos ver em capitais mais assim populosas, né? E que há um trânsito de pessoas, de veículos muito grande e há uma rotatividade enorme de anúncios. Então, as três maneiras que a gente pode perceber os tipos de peças publicitárias denominadas outdoor estão aí ilustradas para vocês, tá bom? Outra peça publicitária que eu coloquei no slide inicial é o bus door, tá? O bus door, que é outro termo vindo do inglês também. O que o nome já nos diz é que nada mais é do que aqueles anúncios publicitários que se encontram na janela traseira dos ônibus. E por isso mesmo é que a palavra bus, vinda do inglês, é utilizada, tá? Essa é uma maneira muito utilizada principalmente nas grandes cidades, que enquanto dirigimos, paramos num sinal, no farol, como é dito em alguns estados, né? Por exemplo, atrás de um ônibus podemos prestar atenção e sermos influenciados pela propaganda em si. Então, preste atenção nos anúncios dos ônibus, que também são bons veículos de transmissão de persuasão das campanhas publicitárias, certo? Aqui estão também mais alguns exemplos para vocês, tá? Para o nosso trânsito melhorar, você também precisa dar uma mão. Olha que interessante isso aqui, vinda certamente do órgão responsável pelo trânsito no Brasil. A outra, fazendo até uma metalinguagem, porque é fazendo a propaganda do meio que faz a propaganda. Bus door, né? De propaganda, de movimento para sua propaganda. Então, fazendo o próprio anúncio de onde se anuncia. E daquela marca famosa de refrigerante, que a gente conhece bem, que sempre influencia os bons consumidores. Então, eis aqui os exemplos de bus door, tá? Outra peça publicitária muito utilizada, que às vezes a gente nem se dá conta, mas que nos influencia, é o mobiliário urbano. O que é isso, professora? O mobiliário urbano corresponde a objetos, equipamentos instalados em ruas ou também em estradas, com objetivos diversos, mas sempre com a função de persuadir, convencer a compra, o consumo de um serviço ou de um produto. Um exemplo disso são os pontos de ônibus, principalmente nas capitais que já sofreram ali um projeto de urbanização mais moderno, em que os pontos de ônibus possuem porta-cartazes de acrílico, de vidro, de LED, não é? Então, eles contam com um espaço a mais para o cidadão consumir essa publicidade. Isso mesmo, consumir a publicidade. Eis aqui alguns exemplos. No metrô, numa calçada bem larga, certamente de uma capital, onde há um trânsito bem grande de pessoas, e nos pontos de ônibus mais corriqueiros, tá? Aqui, na capital do Acre, nós podemos ver esses tipos de pontos de ônibus em alguns lugares. No próprio terminal urbano tem esse tipo também de mobiliário urbano. É só você observar, tá bom?
Então, as peças publicitárias também têm uma participação bem interessante, o que a gente deve observar nos eventos. Que eventos são esses? Eventos de empresa, eventos de escolas, de faculdades, onde se há um posicionamento de placas de identificação, aquelas lá, por exemplo, do banheiro, né? Aquelas de siga em frente, saída, entrada, são peças publicitárias que, no caso, determinam a identificação dos lugares. Por exemplo, quando você vai a um jantar, ou o seu responsável, ou o chefe da empresa e tal, vai a um jantar e se depara com o menu, o cardápio do que vai ser oferecido, ou quem está recebendo, qual é a empresa que recebe. Então, essa identificação, essas placas, crachás também, são peças publicitárias de identificação e de eventos, tá bom? E são sempre feitas em papéis cartão, placas de acrílico, e entre outros materiais, certo? E agora, pessoal, vamos exercitar o que nós vimos. Peça publicitária foi a nossa aula de hoje. Acompanhem comigo. Sobre o texto publicitário propaganda, é correto afirmar o quê? Apenas o texto não verbal é responsável pela persuasão? B. Quanto maiores as frases, mais convincente será o anúncio? C. Toda propaganda tem como posição básica uma destas intenções, vender o produto ou conscientizar sobre um tema social? D. O texto publicitário não é necessariamente argumentativo? E E. O público-alvo não é o elemento decisivo na elaboração de uma propaganda? Então, qual é a resposta? C. Toda propaganda tem como posição básica intenções, vender ou conscientizar, ok? Então, acessem a plataforma, não deixe de rever esta aula, fazer os exercícios, tá? Para que esse assunto, esse gênero textual inserido na esfera jornalística possa cada vez mais ficar claro para você. E observe os anúncios por aí. Até a próxima aula.